Recentemente eu postei um vídeo muito bacana sobre as 5 novidades inovadoras que você precisa conhecer no Xbox Series X. E aqui vai um pequeno spoiler caso tu não tenha assistido esse vídeo. Uma dessas curiosidades é o Super SSD do console, que permite que os jogos rodem com uma performance ainda melhor, tendo loading praticamente instantâneo. Tudo lindo, tudo perfeito até então. Porém, ao pesquisar a fundo sobre o SSD do Series X, me bateram uma série de dúvidas bem intrigantes, das quais eu pretendo discutir nesse vídeo aqui com vocês, beleza? E como já ficou na cara, ter assistido o vídeo que eu postei sobre o Series X é essencial para poder entender melhor esse aqui. Então clica nesse card que tá aparecendo aí na tela e assiste o vídeo, aí depois tu volta aqui para esse vídeo podendo entender muito melhor, tranquilo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar o recadinho de praxe aqui do canal, que é para vocês conhecerem a loja Rios Games. Lá tu encontra diversos jogos de PlayStation 4 por um preço super acessível. Eles também têm um serviço de assinatura igual o Xbox Game Pass e EA Access, só que para PlayStation 4. Com ele tu tem acesso instantâneo a centenas de jogos através de uma assinatura mensal ou trimestral. Então isso te dá a possibilidade de acessar diversos jogos pagando bem pouco. A loja também tem diversos gift cards, incluindo os de Xbox Live e Game Pass para o Xbox. Então clica aí nos links que estão na descrição para conhecer a loja. E lembrando que se você utilizar o cupom AEG ao finalizar a sua compra, tu vai ter acesso a 5% de desconto. Então clica aí e aproveita esse desconto e já dá uma força aqui pro canal, tranquilo? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Como forma de possibilitar as novas features do Series X, como carregamento rápido, Quick Resume, entre outros, a Xbox adotou como padrão o SSD por suas inúmeras vantagens sobre as unidades de armazenamento padrão. A tecnologia SSD em si é irretocável e infinitamente superior aos HDs comuns, que no geral são bem lentos. Porém, o maior problema do SSD não está no seu aspecto físico ou funcional, mas sim no seu preço. O Xbox Series X virá de fábrica com 1 TB de memória SSD disponível. Dessa forma, você vai poder instalar os seus jogos feitos para o console com todo o potencial do videogame. O problema é que hoje em dia 1 TB é muito pouco, levando em consideração que a média dos jogos AAA é de 70 a 120 GB, havendo casos onde o jogo pode chegar a pesar até mesmo 150 com algumas atualizações, o que é o caso do COD Modern Warfare. Pensando nisso, a Microsoft lhe dá duas possibilidades. A primeira é comprar um cartão SSD especial para o console, que de início será produzido somente pela Seagate e que posteriormente começará a ser produzido também por outras empresas. O problema dessa opção não é a memória SSD em si e o seu funcionamento, pois assim como eu já falei, o SSD é uma tecnologia infinitamente superior ao HDD convencional. O problema são os altos preços que essas memórias são comercializadas, pois até mesmo para PC elas acabam sendo bem caras, com preços partindo de R$600 e chegando até exorbitantes 1.300 dependendo da marca. Os SSDs da Seagate, por exemplo, são os dos mais caros do mercado por conta da sua qualidade. Com isso, não dá para saber a faixa de preço que esses cartões especiais para o Series X vão custar. A expectativa da imprensa americana é que esse cartão parta dos $100, que com a atual cotação do dólar no Brasil acaba chegando a mais de R$500. Com isso, se torna inviável para muitas pessoas adquirirem esse cartão. Tu pode argumentar que esse dinheiro não é problema para alguém que compra um console desse porte, mas mesmo assim essa ainda é uma questão bem pertinente. Porém, tudo que a gente está falando aqui em relação aos preços desses cartões são pura especulação. Ainda não há nenhuma declaração oficial da Xbox ou da Seagate sobre os valores. O que a gente está fazendo é traçar um paralelo com o preço do SSD para o PC. Então o que a gente tem para fazer mesmo é ficar ligado nos anúncios oficiais da Microsoft. E claro que sempre que vier um anúncio aí relevante, principalmente sobre o preço dos cartões SSD do Series X, eu vou trazer aqui a atualização para o canal, então basta tu se inscrever e ativar o sininho para receber em primeira mão. E só para encerrar esse assunto do cartão SSD do Series X, é só eu que acho estranho o fato do console ter só uma entrada, cara. Pois somando a memória interna e o SSD expansível, o Series X pode atingir 2 TB, o que não é lá muita coisa considerando o peso dos jogos atualmente.
Esse problema seria solucionado caso no futuro sejam lançados cartões para o Xbox com mais de 1 TB. Aí estaria tudo resolvido, né? Mas mesmo assim eu ainda acho bem estranho a Microsoft ter optado por colocar somente um slot de memória extra. Porque, sei lá, imagina que só lançam cartões SSD de 1 TB, aí tu é obrigado a comprar mais de um cartão, caso tu não queira ficar movendo e baixando o jogo sempre que quiser jogar. Daí imagina, eu sou um cara esquecido pra caramba, e eu vou ter que ficar pensando aonde que o jogo que eu quero jogar tá, se tá no cartão A, tá no cartão B. Então eu quero ver como que a Microsoft vai lidar com esse problema aí no futuro. Então agora vamos partir para a segunda solução oferecida pela Microsoft, que é optar aos tradicionais HDs externos que já são tradicionalmente utilizados para expandir a memória dos Xbox através da entrada USB. Bom, essa parece uma solução muito simples, não é mesmo? O único problema é que nenhum jogo novo que tenha sido feito para o Xbox Series X poderá ser instalado em um HD externo USB. E isso se deve ao fato dos HDs convencionais serem muito mais lentos e obsoletos em tecnologia em relação às memórias SSD. Por conta disso, todo novo jogo feito por Series X irá esperar tirar todo o proveito do hardware do console, e isso evidentemente inclui a memória SSD, pois com ela é possível que a Xbox Velocity Architecture entre em ação, proporcionando novos recursos de velocidade e desempenho. E tudo isso não seria possível em um HD externo USB por conta da baixa velocidade. Então funcionalidades como carregamento rápido, Quick Resume, texturas mais rápidas e definidas e etc. se tornariam inviáveis. Com isso nós teríamos que abrir o bolso e comprar mais cartões SSD para o console ou gerir melhor essa memória interna, desinstalando alguns jogos que não estejamos jogando para abrir espaço para novos jogos. Esse gerenciamento promete ser bem mais inteligente por conta do Smart Delivery, que vai nos possibilitar instalar os jogos de forma personalizada. Se você não sabe o que é isso que eu tô falando, tu tá boiando aqui no vídeo, basta acessar o meu vídeo anterior sobre o Series X, assim como eu já falei lá no início do vídeo, que lá você tem a explicação de tudo, beleza? O link tá aí no card e na descrição. Mas tu que comprou aí já 20 HDs externos pros Xbox anteriores, fica calmo, não precisa jogar eles fora, pois eles ainda continuarão funcionando no Series X para instalação de jogos do Xbox original, 360 e One. Uma coisa bem interessante é que esses jogos compatíveis instalados no HD externo serão plug and play, então tu pode simplesmente pegar o HD que está plugado no teu Xbox One e plugar no Series X para jogar tranquilamente sem a necessidade de nenhuma instalação extra. Os HDs externos também servirão como uma forma de backup dos teus jogos do SSD, tornando possível que tu mova um jogo do teu SSD para o teu HD para abrir espaço para outro jogo no teu SD. Aí quando tu quiser jogar o mesmo jogo, basta que tu mova ele de volta para o teu SSD e tá pronto. Isso vai te fazer economizar um belo tempo, já que mover um jogo de uma unidade de armazenamento para outra é bem mais rápido que baixar ela novamente do zero. Com isso, o seu HD externo não fica totalmente inútil no novo Xbox, mas como já deu para ver, o SSD é uma realidade que nós teremos que nos adaptar caso a gente queira jogar os jogos em seu maior potencial. E essa é uma realidade tanto dos consoles quanto do PC. A tendência é que o preço venha baixando conforme a tecnologia venha sendo popularizada e disseminada, principalmente agora com o novo Xbox e PlayStation 5 fazendo uso delas. Mas enfim, essas são as minhas opiniões sobre a memória SSD no Xbox Series X e os seus possíveis problemas. Eu espero que eu tenha conseguido passar o meu ponto de vista de forma clara e objetiva. E vocês que estão assistindo aqui o vídeo, sintam-se totalmente convidados para opinar aí nos comentários o ponto de vista de vocês. Claro que sempre com muito respeito com o próximo. Pois caso eu veja alguém sendo escroto aí nos comentários e xingando de forma gratuita, saiba que eu vou usar e abusar do meu poder de ban, beleza? Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu até poderia falar de alguns outros pontos que eu achei negativos no Series X, como a ausência da entrada de som óptico, a falta de uma segunda entrada HDMI, mas eu acabei optando por não falar sobre isso, por entender que são coisas muito menos relevantes que a memória SSD. Tá, mas enfim, se tu curtiu o vídeo aqui, já sabe o que fazer, basta se inscrever no canal, seguir nas redes sociais e tudo mais, assim tu ajuda o canal a crescer e era isso aí. E também, velho, não se esquece de assistir o vídeo que eu fiz sobre o Xbox Series X e as suas funções inovadoras. Ele tá aparecendo aí na tela junto com um vídeo sobre o Xbox Lockhart, que promete ser uma versão um pouco mais fraca do Series X. Então basta clicar aí em algum vídeo e assistir, beleza? Então valeu, muito obrigado, até mais, protejam-se do coronavírus e tchau.